Boa noite a todos e a todas do TikTok e das outras redes também. Gente, boa noite a todos. Que bom, estamos aqui novamente em live no nosso Palavras de Luz. E hoje nós vamos falar sobre se os espíritos influenciam em nossas vidas, sobre se nós recebemos influência, como adquirir influências positivas, né? Influências que sejam beneméritas, que não puxam o nosso tapete. Ana Moura, boa noite, boa noite. Macra, boa noite. Joane. Joane é Joane. Joane. Sei lá, mano. Sei lá, mano. Malóquio, boa noite, Ana Luísa, boa noite, Sheik, boa noite, Macra, Macra, né? Não é Macra? É isso aí. Boa noite, user. Boa noite a todo mundo. Que coisa boa. Vamos curtir aí, dar o dedo na carinha, começar a curtir e compartilhar essa live que hoje vai ser supimpa. Gostaram do supimpa? Cara, vai ser massa essa live, porque nós vamos conversar sobre exatamente a influência dos espíritos na nossa vida, como conquistar a simpatia dos nossos mentores, guias e mestres espirituais, como nos conectar com essas forças do bem, né? De amor, de poder, né? Da justiça e da misericórdia ao mesmo tempo. Como nos conectar a isso tudo? Ah, Wagner, eu não sei como me conectar ao meu mentor espiritual. Na minha vida só tem quiumba. Márcia, boa noite. Mércia, né? Mércia, boa noite. Curte aí bem muito a live, vamos curtir, gente, dando o dedo na carinha aí, começando. Madalena, boa noite a todos. Vamos lá, curtir, compartilhar, boa noite, muito bom falar com vocês. Getúlio Carneiro, boa noite, Rossana Vasconcelos, boa noite a todos. Pergunta 459 de um livro dos Espíritos, Jorge Luiz Moura. Os espíritos influenciam em nossas vidas. Genesi Costa, boa noite a todo mundo que está entrando aí, bem bastante curtido, aí bate na carinha. Os espíritos influenciam as nossas vidas? Kardec pergunta aos espíritos e os espíritos respondem. Eles frequentemente é que vos dirigem. Quer dizer, ele não só influencia, eles praticamente dirigem as nossas vidas. Mas vai, quer dizer, não tem pensamento da gente? É lógico que tem. Né? É lógico que tem. São os pensamentos primários, os pensamentos que são nossos mesmo. É muito fácil de avaliar. Né? Que tipo de pensamento eu estou tendo? Isso tem a ver comigo? Isso não tem a ver? Essa forma de agir minha é uma forma natural? Eu faria desse jeito? Ou eu estou sendo influenciado pelos espíritos? Boa noite, Jaqueline Diniz, tudo bom? Glorinha, boa noite. Curte aí na carinha, batendo na carinha. E aí, surge aí um monte de misticismos e tal, e gostos pessoais. Quer dizer, coisas que você traz dentro do coração, termina externalizando na hora de fazer seus pedidos e etc. Basta um pedido errado para você se conectar errado a uma entidade que não é bacana nem nada. Um pedido egoísta. Wagner, o que é um pedido egoísta? Um pedido que faz se conectar a nós, ou faz com que nos conectemos com entidades de luz. São pedidos que a gente faz sem egoísmo. Tudo que você pede para mim, só para você, lógico que estão ali se conectando a entidades extremamente egoístas. Um dos grandes problemas da Umbanda, principalmente das religiões de matriz alfa, Riba Lima, é isso aí. Rosângela, boa noite Divina, boa noite Wanda, boa noite Mary, boa noite Andressa, boa noite a todo mundo. Vamos lá, vamos curtir, gente. Cláudio, boa noite, olá, boa noite a todo mundo. Curtiu a live, ô querida, obrigado, vamos embora, vamos começar a curtir, gente. Edu Fernandes, boa noite a todos que estão entrando. Elisandra, boa noite Denise, boa noite Ceissa Matarazzo. Caramba, que sobrenome, hein? De peso. Vamos lá, vamos curtir, gente. Jackson, Douglas,
Vamos lá, boa noite, Antônio, José Ferreira. Boa noite a todo mundo. Gente, muitas vezes nós somos extremamente egoístas nos nossos pedidos. Isso acontece muito dentro das matrizes afro, de as pessoas pensarem muito no próprio umbigo e deixarem, sabe, os pedidos coletivos. Isso parece muito com as exigências que nós fazemos de governos, pessoas, né, nossa família. A gente sempre tem essa tendência de querer que as pessoas resolvam os nossos problemas. O governo é que resolve o nosso problema, a nossa rua está suja porque nós sujamos, né, porque jogamos lixo na rua. Mas em vez de nós cuidarmos disso, não. A gente culpa sempre o poder público. Quando a vala enche e que dá a transbordação e as casas se enchem de água através das enchentes e tal, ninguém se responsabiliza que assoreou a mata, que colocou lixo em tudo quanto é de canto, que desmatou onde não deveria desmatar, que fez coisas que não deveria fazer, né? E aí terminou prejudicando a natureza, e a natureza naturalmente ela toma o seu espaço, ela vai lá e toma, e aí as pessoas culpam a Deus, aos maus espíritos, aos maus presságios, aos maus governantes que não estavam ali para poder fazer uma encosta e etc. Mas não se autorresponsabilizam, colocando em si a responsabilidades que tem em relação à comunidade. Então, é uma coisa mais ou menos assim também que acontece com a aquisição de energias negativas ou energias desfavoráveis e energias favoráveis. Muitas vezes somos nós que damos cabimento a determinados tipos de energia para entrarem em nossas vidas. São os ambientes que nós entramos, curtimos. Vamos lá, pessoal! Miguel Filho, boa noite. Tereza, Carolina, Santos, Gregória, Miranda. Boa noite a todo mundo que está entrando, gente. Vamos entrar, vamos curtir, vamos dar dedo na carinha aí, por favor. Vamos ver se a gente sobe essa live. Tá bem fraquinho hoje o negócio tá brabo, viu? Mas é porque ainda não entraram os incentivadores. Mas, João, pessoal, é o seguinte, na realidade é assim. Todas as vezes que nós pensamos de forma egoísta, que nós não dividimos o bem que nós queremos para nós, para os outros também, que nós não temos responsabilidade, lógico, entidades, energias, situações acontecem na nossa vida de forma desfavorável. Todas as vezes que nós pensamos e rondamos com um pensamento só, que a gente chama de monoideia, estruturando o pensamento em coisas que não são bacanas, que não fazem bem, nem a você, nem à humanidade, nem às pessoas que o cercam, cara, é lógico que você se conecta a entidades extremamente densas, às vezes equivocadas no momento, mas que estão aqui no plano terreno e compartilham da mesma opinião egoísta que você compartilha ou que você tem como atitude, como comportamento. Então, se esse comportamento ele é inadequado energeticamente, é lógico que você vai juntar perto de si entidades que são realmente muito perigosas. E isso pode realmente acarretar um problema sério para a tua vida, para as tuas energias. Naturalmente você vai passar mal. Muitas vezes a gente escolhe locais errados para frequentar. A gente sabe que ali não é bacana pra gente, mas assim mesmo a gente vai. E aí termina passando por um problema, briga com alguém, leva uma facada, leva um tiro e tal, mas continua ali, tá certo? Continua ali, continua indo lá no local, continua ainda se instalando nas mesmas dependências, tomando, bebendo, farrando e tal, até um dia que desencarna. Quando desencarna, chega no plano espiritual e diz assim, pô, bicho, foi destino, né? Poxa, não era para eu desencarnar agora. Tá, mas você tomou suas providências para não desencarnar naquele momento? Boa noite, Michele Ferreira. Boa noite. Tudo bem? Como tá? Boa noite, Rosângela Maria. Boa noite a todos e a todas. Que coisa boa. Posso fazer uma pergunta? Com certeza, Michele. Fica à vontade. Pode perguntar. Iris Severo Rios, Adalto Norato, Edna Marassi, Rose, Diego, boa noite, gente. Vamos curtir, dando o dedo na carinha aí, seguir o anfitrião. Bora, curte aí a live, gente. Manda brasa aí.
Curte a live, por favor. Eu agradeço demais. Boa noite, Rondinelli. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, Rosângela. Boa noite. Boa noite. Curte bastante aí. Pede, por favor. Enquanto eu tô falando, vocês vão pedindo para o pessoal curtir, gente. Vocês que estão gostando da live, pede para compartilhar, para curtir essa coisa toda. Isso é uma ajuda assim, sabe, fundamental para a nossa live chegar, né? A palavra chegar em determinados cantos que tem aquele preconceito, aquele ranço contra a matriz africana de religião, contra o universalismo, espiritismo, tá? Contra o budismo, o taoísmo, hermetismo, o ocultismo, né? Todas essas estruturas. Gostaria de entender porque no começo do desenvolvimento da mediunidade escutamos apenas sofredores. É fácil, Michele, é porque é o seguinte, no começo, a tua mediunidade eclodida, ela gera muito ectoplasma de forma descontrolada. Você deixa esse ectoplasma se dispersar no ambiente. O que é que acontece? As entidades te olham como um poste que está aceso, tá certo? No meio à escuridão. E que as mariposas chegam tudo junto ao mesmo tempo. Você é um poste muito aceso. Imagina uma luz muito acesa. Então ali é o único foco de luz. E eles se juntam ali todos. Naturalmente que por vibração e por você ainda não entender a equalizar tuas energias, a equilibrar tuas energias, você termina atraindo determinados tipos de... Eles chamam 24 horas por dia. Pois é. Aí o que é que acontece, Michel? Vê só. Aí, se você está vibrando e você vibra ainda o terra-terra, ainda não compreendeu como funciona a tua mediunidade, ainda está começando a estudar, naturalmente você não tem conhecimento suficiente para trabalhar as tuas energias de forma adequada. O que acontece nesse momento é que as entidades sofredoras que ainda estão no terra-terra e querem sentir emoções e sensações ainda terrenas, elas se conectam a você para sentir, por exemplo, o cigarro que você fuma, a cerveja que você bebe, sentir o sexo que você faz, entendeu? Ou até simplesmente respirar. Simplesmente estar do seu lado porque se sentem bem. Se elas estão, por exemplo, com uma dor, elas terminam passando a dor para você. Você que é empata. Se você é uma pessoa que sente as entidades, você sente elas chamando o tempo todo, zumbindo no seu ouvido. Você sente... Por quê? Porque você ainda não tem controle, você ainda não educou a sua mediunidade. Eu tenho conhecimento da espiritualidade, mas escutar só faz um mês que tenho 32 anos. Tenho conhecimento da espiritualidade, mas de escutar, é isso que você está dizendo? Só faz um mês que você está praticando, é isso que você quis dizer? Bom, eu vou entender assim, dessa forma. Bom, na realidade é assim, se só faz um mês que você tem conhecimento, essa coisa toda, mas está estudando e está praticando a mediunidade só agora, é exatamente isso que eu terminei de dizer a você. Nós atendemos muitas pessoas aqui para o tratamento apométrico, e nós fazemos toda quinta-feira, a partir das 7 horas tem a aula primeiro do nosso curso. Só um mês que comecei a escutar ou a estudar, não é isso? Escutar mesmo os espíritos. Entendi. Porque nos desdobramos, nos desdobramentos visuais não tem psicofonia. Rosângela, vê só, tem. No desdobramento da apometria, quando nós fazemos os desdobramentos, existe sim. Tá? Aqui mesmo nós temos os médios que desdobram. Agora, no desdobramento do sono, você tem um médium sonâmbulo, que Kardec definiu como médium sonâmbulo, onde a pessoa fica deitada em sonambulismo e você capta, fazendo determinadas perguntas ao médium, coisas que está no plano espiritual. Ele está lá, está dormindo, está induzido, está desdobrado, e o doutrinador, o pai da pessoa, a mãe, eu mesmo já fiz isso com meu filho. Né? Eu fiquei o tempo todo induzindo ele e fazendo as perguntas que o espírito estava querendo falar. O espírito estava junto dele querendo falar e eu fiquei induzindo ele. Você tem como trabalhar isso sim. Estudar faz anos. Entendeu? Você estuda há muito tempo. Boa noite, dona Célia.
Tudo de bom pra senhora. Ora, entrou, vamos lá, vamos estimular aí, minha gente. Josi, por favor, também boa noite pra você, querida. Outros seres podem, para eu fazer oração chamando seres de luz e um Pai Nosso e uma Ave Maria. Olha, é sempre bom. O Pai Nosso, ele é um mantra extremamente poderoso para os umbralinos, né? Eles respeitam muito o Pai Nosso. Por quê? Por conta de toda a tradição das religiões que eles fizeram parte, principalmente aqui no Ocidente, e o Pai Nosso é um mantra de extremo poder. Tá? A Ave Maria também, porque a egrégora de Maria é uma egrégora muito forte. A gente não pode negar nada disso, são coisas. Por exemplo, a gente entra numa religião ou então numa orientação religiosa e começa com caraminholas na cabeça. E é exatamente isso que a gente tem que tirar. Esse ranço que a gente tem contra as... Vamos curtir lá. Muito obrigado, Josi. Valeu, querida. Magda compartilhou a live. Muito obrigado, Magda. Valeu. Obrigado aí a todo mundo que está entrando. Ana, Josi, todo mundo, gente. Vocês são gente fina pra caramba. Muito obrigado aí. Muito, vamos aumentar essas curtidas. Vamos meter o dedinho aí e fazer essa live bombar. Então, esse aqui é o grande lance, sabe? Tem determinadas religiões ou determinadas filosofias, como a espírita mesmo, né, que ignora esse fato ou quer ignorar esse fato de que em outras religiões existe um poder muito forte. Existe poder para todo canto, gente. E eu não estou falando no espiritismo, tá? O espiritismo não é assim. A base kardeciana e tal, ela não é assim. A doutrina não é desse jeito. Mas o ranço espírita da comunidade espírita costuma-se dizer que assim as palavras devem ser muito escolhidas e é que elas devem ser sentidas. Eu concordo também. Tá? Oração não é repetir palavras. Oração é sentir com o coração. Tá certo? Uma oração é falar o que está se sentindo. Mas que o Pai Nosso é um grande mantra, é. A Ave Maria é um grande mantra, é. O Santo Anjo é um grande mantra, é. Então a gente precisa desmistificar essas coisas também do lado contrário. Para quem faz o Pai Nosso, a Ave Maria, isso funciona muito bem. Mamãe mesmo é uma pessoa que é católica, extremamente católica, e vive com o texto na mão, rezando Pai Nosso e Ave Maria o tempo todo. Eu faço oração do meu coração, faça do seu coração, faça Ave Maria, faça Pai Nosso, faça tudo. Tudo evolui, tudo faz com que você se conecte a essas entidades mais envolvidas com a luz. Tá? São entidades que são conectadas à luz. Todas as vezes que você faz uma oração, você está se conectando com os seus mentores espirituais, você está conectando com os seus guias, seus mestres, você está conectando com os seus protetores. Ora, ontem pela madrugada eu ouvi um barulho no meu portão, então respondi, já vou, seria minha irmã falecida? Não sei, ora, pode ser, tá? Você ouviu teu nome, não é isso? Se você ouviu o teu nome, pode ser. Era a voz feminina que você ouviu? Se foi, pode ser. Pode ser tua irmã, tá? E aí é outra história. Como era tua irmã, ora? Faz quanto tempo que ela desencarnou? Quanto tempo que ela está do lado de lá? Na intermissividade ou no entre vidas? Quanto tempo? Então a gente precisa entender tudo isso. É o seguinte, também não tem tempo. Existem espíritos que logo que desencarnam se comunicam. E existem espíritos que não se comunicam nunca. Porque parte, vazou e ele vai se embora para a intermissividade, vai vivenciar a vida dele do lado de lá, ele não tem apego. Mas são raros os que não têm apego. Apego a pessoas, apego a coisas, apego a emoções, a vícios, a costumes, entendeu? A casas, a carros, a locais. Então, a gente sempre tem um apego. Eu tenho meus apegos também, tá? Eles também, meu irmão, usam os eletrodomésticos para se comunicar comigo. Os eletrodomésticos, os eletroeletrônicos, computador, etc. Ou eles ligam algum tipo um ventilador, um liquidificador, né? Porque isso aqui é o eletrodoméstico. O eletroeletrônico, aí você tem a televisão, tem o computador, tem o próprio telefone celular. Tá certo? Eles estão utilizando muito.
Tá? Uma coisa que aconteceu comigo sábado passado agora, eu estava correndo, na hora que eu estava correndo, 6 horas da manhã, perto de 6 horas, umas 10 para 6 ainda da manhã, eu estava voltando da corrida e o telefone toca. Aí eu digo, poxa vida, a pessoa ligar essa hora da manhã, 6 horas da manhã, no dia de sábado de manhã, caramba. Aí eu não atendi. Aí a pessoa insistiu, ligou de novo, eu não atendi. Tava na pochete, naquele negocinho da Speed que você corre com ele, pendurado aqui, tá certo para colocar água. Tem também um espaçozinho pro telefone. E aí eu vou correndo, né? E aí o telefone toca de novo e toca mais uma vez. Aí eu digo, não, não é possível. Aí eu fui atender. Sou clarividente. Estudo, mas não entendo nada. Tem 2 anos. Eles usam o barulho da geladeira para junto. Peraí, deixa eu ver o que foi que tu botasse. Para junto com o barulho do motor se comunicar. Poxa, que bacana, cara. Tô gostando desse papo teu. Gostei. Viu? Vamos trocar umas ideias sobre isso. É bacana isso, viu? Michele. Veja só, geralmente eles fazem uns barulhos e tal para poder chamar a nossa atenção. Então vê o que é que aconteceu comigo, né? E aí eu vinha e o telefone tocando, e o telefone tocando, e o telefone tocando. Eu digo, poxa vida, que danada é isso? Que essa pessoa tá insistindo tanto essa hora da manhã. Não vê que tem algumas pessoas que dormem essa hora. Aí quando eu olhei quem era uma pessoa conhecida, que inclusive entrou na live no domingo passado agora. Aí eu digo, poxa vida, fulana tá entrando em contato essa hora? Meu Deus, deve ser algum problema que ela tá passando. Então, eu encurtei a corrida, porque geralmente eu corro 8 km, corri 6 nesse dia. Voltei para aqui para casa. Quando cheguei aqui, aí mandei uma. Não, ainda no caminho eu liguei para ela não atendeu. Aí quando eu cheguei aqui em casa, eu olhei o telefone, toquei e liguei para ela. Aí, alô, alô, você ligou para mim? O que foi que houve? E tal. Aí ela disse, eu não liguei não para você. Eu digo, como é que é? Ela disse, não, eu não liguei pra você, não ligou, tem 3 ligações tuas aqui, minha irmã. 3 ligações que você fez pra mim. Quando eu fui ver no meu telefone celular, não estava registrado os telefonemas dela. E apareceu a foto dela, gente, eu juro a vocês, foram 3 vezes. Aí ela disse, pois aconteceu uma coisa do lado de cá também. Eu digo, o que foi que houve? Usa, salve, bonita camisa, obrigado, valeu. Ora, todo mundo aí regendo boa noite. Aí ela disse. E chegou no meu telefone umas figurinhas, Wagner. Umas figurinhas de bonecos e tal, mandando assim: me socorra, não sei o que, estou mal, não sei o que, bababá. Sabe? Eu nunca enviaria esse tipo de figura para ela. E ela disse que enviou e provou a mim. Disse, dá uma olhada aí. Eles utilizaram o meu telefone para se comunicar. E durante a semana eu entendi por quê. Matei a charada. Eu não vou dizer aqui porque é particular. O que era que estava acontecendo? Por que, é que eles tentaram se comunicar comigo através do que coisa interessante? É assim, Ju. Acontece comigo isso direto. Eu já estou até acostumado com essas coisas, tá certo? Estou procurando me aprofundar mais nos estudos para poder ajudar. Isso é muito bom, viu, Michele? Isso é muito, inclusive, muito nobre da tua parte você entrar e fazer esse tipo de coisa. Oi, Andressa, boa noite. Que coisa boa que você entrou, querida. Mas eu tinha dito a você, se quisesse ficar mimindo e tal, descansando, podia descansar. Que coisa maravilhosa. Vamos curtir, 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 gente. Vamos lá, vamos subir esses cais aí. Bom, aí eu digo, poxa vida, que negócio doido é esse? Quer dizer, tu não ligou pra mim. Então, toda a ligação e todo o processo foi do meu telefone celular. Que mandou figura pra ela se conectou comigo, a gente nunca mais tinha se falado. Um outro dia ela entrou na minha live. Eu digo, tem algum bicho pegando aí, velho. Tem alguma coisa acontecendo. E eu descobri tudo essa semana, o que era. Hoje eu concretizei todo o processo e entendi por que os espíritos fizeram isso. Naturalmente, foi alguns espíritos hereis daqui que fizeram a impressão no meu telefone celular, tá certo? E os dela do lado de lá, para fazer ponte com uma outra pessoa que estava necessitando de ajuda, tá? Que fazia tempo que eu não falava. Ao mesmo tempo, essa pessoa entrou em contato comigo, me disse que estava precisando de ajuda.
Aí eu conectei tudo. Montei tudo na cabeça. Eu digo, agora eu entendi. Quer dizer, se eles não tivessem feito esse trabalho no telefone celular, eu não teria entrado em contato com a moça, que não teria entrado em contato comigo, que não haveria esse contato dessa pessoa que está precisando. Tá entendendo? Então quer dizer, uns negócios assim, sabe? E os espíritos vêm avisando, né? Olha, vai se aproximar assim uma pessoa que não sei o que tal, em desdobramento. Umas 2 ou 3 vezes eu acordei de madrugada sentindo essas emoções todas. Eu, puxa vida, o que vocês estão querendo me dizer? Por que vocês não me dizem, não são claros comigo para me falar diretamente? Aí o Pai João disse, filho, faz parte do aprendizado, você precisa entender sinais também. Eu digo, tá bom. Não é só a gente falando diretamente com o vosso ser para facilitar a sua vida. Muitas vezes a gente fala através de sinais porque o vosso ser está pensando muito numa coisa, está muito concentrado e no momento o fio está olhando muito para os seus estudos. Muito concentrado, estudando e tudo mais. Então perde um pouquinho da percepção do mundo espiritual porque está notando outras coisas, outras possibilidades para poder injetar no tratamento espiritual e nos seus tratamentos psicoterápicos. Então o fio está assim muito focado em estudo, em livros e etc, comendo livro em cima de livro e tal. E a gente às vezes quer falar com o vosso ser está cansado demais na hora que vai dormir, bate na cama e dorme até de manhã, só se desjoga mesmo balonando no corpo de tão cansado que está. Então, a gente teve que utilizar dessa forma para nos comunicar com você. Isso eu conversei com ele hoje, tá certo? Isso eu conversei com ele hoje. Essa foi o nosso bate-papo hoje. Gostaria de entender por que eu escuto os espíritos simpatizantes tão baixinho. Ah, espírito trevoso fala alto, feito eu, assim, tá? Eu falo alto. E espírito mais sutil, menos densificado, ele fala pausadamente, baixo. Entendeu? Ele fala tranquilo, daquela forminha tranquila dele, etc. Então, você acha que é baixo, não é baixo, é que eles são delicados, sutis. Eles falam baixinho, entendeu? Então, se você é médium audiente mesmo, você escuta com um pavilhão auditivo, que é um efeito físico, de certa forma, é como se fosse uma voz direta falando no seu ouvido, tá? Você escuta mesmo os espíritos. Eu já não, eu escuto os espíritos através da mente, é mental a minha mediunidade. Eles sussurram, eu falo, por favor, fala mais alto. É bacana isso, cara. Bacana, Michele. Que coisa boa você estar compartilhando isso comigo, filho. Gostei demais, tá? E isso é muito bacana para a gente entender que existem assim os diversos tipos de mediunidade, né? A mediunidade é vivenciada por cada um e cada um tem uma característica mediúnica. Por exemplo, Michelle escuta os espíritos e vê os espíritos. Se eu entendi bem, você também vê. Tem uma outra pessoa aí que disse que era vidente, mas que não entendia nada. Kátia Pontes. Oi, Kátia, tudo bom, querida? Boa noite, tudo de bom para a senhora. Tudo tranquilo, né? Como é que tá aí? Não foi a senhora que entrou ontem e pediu para eu fazer contato e tal, e Pai João falou com a senhora, não foi? Foi isso? Me diga aí se foi isso. Se foi, se é essa. Tudo bem, graças a Deus. Amigo, não vejo e não quero, só escuto. Ô, Michele, tu me dissesse agora uma coisa que eu achei muito interessante, né? Porque as pessoas vivem querendo ver os espíritos, né? Ficam querendo ver. Eu digo, ó, gente, dá pra ver. Se você descalcificar a glândula pineal, começar a abrir a tua mente e tal, para poder se aproximar dos espíritos, só que tem um porém aí. Qual é o porém? Você não só vê coisas bonitas, você também vê coisas terríveis. Não, a primeira vez na live, Kátia, então desculpa. É porque teve uma Kátia que entrou ontem na meditação e depois falou através da videoconferência do WhatsApp, falou com o Pai João, né? E aí eu pensei que era a mesma Kátia, desculpa aí, tá certo? Deixa eu ver aqui. Meu nome é Diego, nasci em 1998. Quero saber se Edivânia Matias de Lima
Me ama ainda, cara, eu não sei, bicho. Esse oráculo eu não tenho, cara. Não tenho, não trabalhamos com essa coisa não. O que posso fazer para abrir meu terceiro olho? Quase abri uma vez e me arrependo de não ter aberto. João Vitor, né? Ô, João Vitor, é o seguinte, abrir o terceiro olho é o que eu vou terminar de dizer agora. Será que ele fez alguma macumba pra mim? Que ela fez? Cara, tudo é possível, tá, Diego? E o nome não é macumba. É demanda, é feitiçaria. Macumba é um instrumento de percussão, mas tá entendido, porque as pessoas realmente chamam de macumba isso, tá certo? Mas olha, uma das coisas que os espíritos fazem com muita frequência, tá certo? É exatamente aparecer plasmando-se de forma a assustar o médium. Então, se você está em processo de aprendizado da mediunidade, eu aconselho que você só abra o terceiro olho quando ah, você estiver preparado para ver de tudo. Tá certo? Eu tenho uma vidência muito fraquinha, muito pálida. Às vezes eu vejo, durante a semana eu vejo 2 vezes os espíritos. Enquanto que os videntes mesmos, que têm a vidência como mediunidade, não mediunidade, paranormalidade, porque a vidência é uma paranormalidade. Existe uma diferença entre a paranormalidade mediúnica, tá? E a paranormalidade anímica, tá? A paranormalidade mediúnica é a que vê o mundo espiritual e transmite a mensagem para o mundo material do que viu. E a paranormalidade anímica é que eles conseguem enxergar a terceira dimensão, a quarta e quinta dimensão. Quer dizer, ele consegue ver aura, ele consegue ver determinadas coisas, até vultos espirituais, mas ele não sabe bem lidar com isso. Então é a faculdade anímica, na realidade, a paranormalidade. Se eu não tivesse um pouquinho de conhecimento, eu tinha achado que estava louco, amigo. Pois é. Como desapegar de alguém? Ih, caramba. Olha aí, ó, Rosana, Rejane Rosana, né? O que é terceiro olho? Terceiro olho é exatamente essa parte aqui, ó, o Ajna Chakra. Fica no meio da sobrancelha, ligada à hipófise, tá? Já o coronário é ligado à epífise, que é a glândula pineal. É o estímulo da hipófise com a epífise que faz o terceiro olho abrir e você consegue enxergar além da sua visão. Tá certo? Por isso que chama de terceiro olho, fica bem no meio da testa aqui, entre as sobrancelhas, certo? Ajna Chakra, em sânscrito, tá certo? Vamos curtir a gente, que é terceiro olho, já tá explicado. Diego, eu acho que é tu, né, Diego, que perguntou sobre se tinham feito uma macumba. Cara, frequentemente as pessoas fazem muito esse tipo de coisa, de amarração, tá certo? E eu já falei pra caramba aqui sobre esse negócio. Nem Umbanda, nem universalismo, quem trabalha com o bem e com a luz não trabalha com isso, tá certo? A gente pode até deter uma amarração, desfazer o trabalho, agora fazer nós não fazemos. Agora, é possível que uma pessoa de forma magística faça um trabalho de amarração para poder lhe colocar à mercê dela o tempo todo? Sim, é possível sim. Todo mago, e mago pode ter magos que trabalham no bem e magos que trabalham no mal, que geralmente são chamados de bruxos ou bruxas, tá certo? Mas eu acho isso de uma injustiça terrível, porque eu conheço pessoas que têm a bruxaria como processo de filosofia de vida, e eu vejo que os bruxos trabalham dentro de um processo, tá certo? Tem a bruxaria ética também, tá? A bruxaria que trabalha pro bem, pra luz, mesmo ele se vestindo de escuro e tal, com aquele chapelão e tal, que eu acho muito interessante que nos encontros de bruxo eles utilizam todas aquelas parafernálias de antigamente, da Idade Média para a idade do século 17, 16, 17, 18, tá certo? E utiliza aquelas roupas escuras com chapelão, com aquela fivelona na cintura, mas são bacanas pra caramba, sabe? A forma como eles lidam com a vida e com a estrutura da natureza, eles são realmente maravilhosos.
Bia, boa noite, Bia. Boa noite a todo mundo que está entrando, gente. Então, veja, é possível que ela tenha feito uma amarração para você? Digo, é possível sim. Dedinho na tela, gente, por favor. Muito obrigado, Dessinha. Valeu, valeu, Marcelo. Obrigado por entrar. Obrigado. Obrigado a todo mundo, tá? Tem uns seres que querem que eu faça oração o dia inteiro. São meio fanáticos. Tem de tudo na espiritualidade, Michele. Tá? Na espiritualidade tem espíritos bons, espíritos ruins, espíritos mais ou menos, espíritos fanáticos, espíritos que trabalham de forma incorreta e espíritos que são extremamente corretos. O nível espiritual aqui na Terra também é variável. Não é todo mundo que é assim, todo mundo é igual. Não. Porque a gente costuma sempre escutar isso na doutrina espírita. Nós temos mais ou menos o mesmo nível evolutivo. Tem espíritos assim de baixo calão demais aqui na Terra encarnado, como tem de alta evolução espiritual também, trabalhando com bem, tá certo? Juliana, Emanuele, boa noite a todo mundo que tá entrando, gente. Vamos lá, tô curtindo a live, a primeira vez aqui. Obrigado, Regiane. Juliane, Joaquim, Rosa, Paula, opa, vamos lá, Rosa, boa noite a todo mundo, gente. Francisco Albuquerque, boa noite a todo mundo. Boa noite, coisa boa, todo mundo entrando aí, curtindo, dando o dedo na carinha e botando pra quebrar em tudo. Pati, boa noite. Boa noite, sou nova nessa live, já tô gostando muito. Ô, coisa boa, Juliana. Seja bem-vinda, querida. Né? Se inscreve aí, me segue. Você vai ver muitos vídeos assim bacanas que eu posto todos os dias. Todo santo dia, 1, 2, 3 vídeos e tal. Eu sou o produtor, eu acho que eu sou o criador de conteúdo mais chato do mundo, porque eu não paro de produzir conteúdo, porque é o seguinte, vem na cabeça, eu venho, gravo e boto. Vem na cabeça, eu venho, gravo e boto. Isso é a minha tarefa aqui na Terra, né? Eu entendo que eles não são do mal, mas eles não sabem respeitar quando eu estou ocupado. Pois diga a eles, Michel. Olha, veja só, é teu livre-arbítrio, tu tá entendendo isso? Boa noite, bruxo. Bruxo Caveira. Opa, meu filho, a gente tava falando da categoria de vocês e da filosofia de vocês. Eu acho de uma injustiça muito grande a gente falar que bruxo faz um mal, tá? Só o mal, ou sei lá, cria o mal para as pessoas e etc e tal. Bruxo ou mago é todo aquele que sabe manipular, né, os elementos básicos, transformando, faz a alquimia da estrutura, tá? Vamos curtir, opa, obrigado, Josi, poxa, vocês estão dando uma força danada. Bruxo faz justiça. Mas aí é onde tá a história, sabe? Justiça com as próprias mãos não é muito bacana. Não é muito bacana. Porque você não deixa o universo se encarregar disso. Né? Esse é o grande lance. A gente precisa deixar o universo se encarregar de fazer determinadas coisas. Por quê? Fazendo justiça com as próprias mãos, você não está fazendo menos ou não está fazendo a coisa olhando sob uma perspectiva geral, principalmente um bruxo encarnado. Um bruxo encarnado ele não tem a percepção igual à percepção de quem está no plano espiritual. Quem está no plano espiritual interfere, é barrado imediatamente pela luz, ou então é caçado bastante, tá certo? Por quê? Porque não é da alçada de ninguém influenciar num processo de causa e efeito, num processo de livre-arbítrio da pessoa. Então é preciso respeitar. Respeitar principalmente que o próprio universo se encarregue de dar o retorno à pessoa que fez A ou B. Interessante que muitos não estão se desenvolvendo nos últimos meses espiritualmente. Pois é. Veja só, Michele Ferreira entrou. Não, tá aqui já. Juliana curtiu a live, sou bruxo luciferiano. Meu irmão, seja bem-vindo e tal, tranquilo. E as pessoas também têm um preconceito muito grande quanto a essa coisa de dizer que é bruxo luciferiano. É de Lúcifer, é do diabo, é de não sei o que e tal. Cara, você tem que. A cada coisa que você olha e que enxerga, é bom você ler sobre. Não faça julgamentos precipitados. Trabalhe com as três trindades. Exato. Veja só, esse aqui é o grande lance. As pessoas precisam ler mais.
se instruir mais diante de todas as nomenclaturas. Por exemplo, todo mundo acha que ocultismo é coisa do demônio. E se eu escuto assim, pronto, sou bruxo luciferiano, dando-se, né? O Exu Lúcifer, porque tem Exu Lúcifer também, tá? Às vezes utiliza a palavra forte de Lúcifer, baseado na crença das religiões tradicionais, para meter medo mesmo, tá certo? Até para colocar um determinado respeito em determinadas egrégoras que só respeitam aquela força do pancadão, tá certo? Existe sim tudo isso, tá? Sejam todos bem-vindos. Qual a sua religião? Eu sou universalista, Juliana, mas assim, estou universalista com uma tendência muito forte do espiritismo, porque há 37 anos eu sou espírita, tá certo? Há 7 anos eu comecei a estudar Umbanda também, então eu sou teólogo umbandista e também sacerdote, sou sacerdote umbandista também. E trabalho aqui com todas as linhas, eu trabalho com o pessoal do Oriente, trabalho com os estelares também, né, com os elementais, trabalho com as ervas, na magia das ervas. Quer dizer, nós fazemos a magia das velas e etc. Então, quer dizer, assim, a gente une tudo isso, tudo que é para o bem, tudo que é para construir positivamente e trazer luz para as pessoas, nós estamos trabalhando. Eu também sou espiritualista, amigo, mas tenho muito que aprender ainda. Todos nós, minha filha, não existe doutor em espiritualidade, não. Todos nós somos meninos, crianças aprendendo o trilhar dessa nova caminhada. Tá? Nós estamos nos sutilizando agora, abrindo a nossa mente agora. Quanto tempo nós passamos com a mente toldada, né, fechada, sem abrir o nosso coração e a nossa mente para as verdadeiras obras que vêm desse ser que a gente chama de Deus, que é um ser monista, não tem forma humana, não é antropomorficamente representado, quer dizer, não tem uma forma de um velhinho sentado num trono, e eu sempre costumo dizer aqui que você acreditar o quê? Desculpa, deixa eu ver aqui. No meu ver, é acreditar em tudo um pouco. É mais ou menos isso. O universalismo é a unidade na diversidade. Estando todos em desenvolvimento de não... Se não for nessa vida, vai ser na outra. Exatamente, Bruxo Caveira. É exatamente isso. O desenvolvimento, ele está em nós, tá? Essa coisa do maniqueísmo, do bem e do mal, é uma coisa que é inexistente. O mal trabalha para o bem. Eu não sei se vocês sabem disso. Se o mal existe, o mal costuma nos afetar e nos empurrar para determinados caminhos lucigênitos, tá certo? Que nos ilumina, tá certo? A partir desse momento, nós somos seres iluminados. Porque o mal existiu, porque veio a treva. Só veio a luz porque a treva aconteceu na nossa vida. E a partir daquele momento, a gente começa a trilhar o caminho da luz. E o caminho da luz tem que ser agradecido às trevas. Porque se não fosse as trevas, eu mesmo não estaria aqui falando com vocês. Você pode ter certeza disso. Ah, Wagner, quer dizer que você acredita, você agradece aos teus obsessores, a quem te fez passar por uma situação difícil. Agradeço. E muito. E muito. Tá entendendo? Agradeço, peço perdão. Tá certo? Por quê? Porque alguma coisa eu fiz, eu fui envolvido nesse processo também, eu tenho responsabilidade, eu sou autorresponsável, entendeu? Então eu olho com muito carinho as trevas, porque foi a escuridão que me trouxe para a luz, foi o sofrimento diante de determinados equívocos que eu cometi que me catapultou para uma situação de luz. A luz só se deu na minha vida e eu só a reconheci porque aconteceu as trevas. Alguém acendeu um palito de força e eu disse, meu Deus, tá ali a luz. Aí eu fui, por conta da treva, tá? Agora, se não houvesse essa treva, eu não tinha enxergado a luz, gente. Sim, só de estar na Terra temos que evoluir. Exatamente, Michele, é exatamente isso. A Terra é palco de evolução. É princípio base de evolução. Tá certo? O mundo de terceira dimensão, primeiro é o mundo das ilusões. Maia reina no mundo. O que é Maia? Em sânscrito se chama ilusão. É o mundo das ilusões. Nós vivemos em Maia. Já perceberam isso não?
Tá? Aquele filme Matrix representa muito o que a gente vive. Tá? Eu sei que tem muitos aí que são muito novos, não assistiram o filme Matrix, a trilogia Matrix. Mas o filme ele é tão atual, eu aconselho não, eu sugiro que vocês assistam o filme Matrix. Cara, ali dá uma lição, principalmente o primeiro, tá certo? Com aquele Keanu Reeves, tá? Ele, cara, ali, sabe, demonstra como nós vivemos em Maia, como nós vivemos em ilusão e como nós não temos a mínima percepção do mundo espiritual. E quando a gente começa a ter, como a Michelle, ela é constantemente assediada. Por quê? Porque o restante está em Maia. Não escuta os espíritos. Já ela escuta. Como ela escuta, ela é muito mais procurada do que qualquer um outro. Ela é poste de luz. As mariposas vão chegar junto. É lógico que tem muito mais espíritos trevosos do que lucigênitos rondando a Terra e rondando os médiuns. Esperando apenas que o médium dê uma tropeçada, faça uma besteira, para que o espírito mais trevoso ainda chegue junto. Entendeu? Então por isso que a gente tem que tomar conta. E aquele orar e vigiar que está no Evangelho é exatamente isso. Orar e vigiar do Evangelho é toma conta dos teus comportamentos, dos teus vícios, das tuas atitudes, da tua forma de pensar, de agir no mundo tridimensional. Porque você está sendo o tempo todo observado. Os espíritos estão influenciando o tempo todinho a tua vida. Pro bem e pro mal, gente. Ah, Wagner, como eu vou discernir isso? Qual é a forma de eu compreender o que é bem e o que é mal? Gente, não é possível que vocês não saibam isso. O bem é o bem que a gente faz pela coletividade. Não só vai fazer bem a mim, vai fazer bem a todos, tudo que eu faço. E o mal? O mal é quando eu faço alguma coisa que é boa para mim, mas não é nada boa para os outros. Isso é o mal. Tá? O mal não, entenda. Isso é você está contra as leis naturais, ou as leis da natureza, as leis universais, as leis de Deus. Tá certo? Sim, só de estar na Terra temos que evoluir. Ah, não, eu já tinha falado isso. Boa noite a todos. Que coisa boa. Danou-se 99 novas mensagens. Tá cagou, tá? A coisa tá séria mesmo hoje, viu? A moçada tá gostando. É mensagem pra caramba. Pra responder isso tudo, eu tô gostando, mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou ter que tirar um tempo pra responder tanta mensagem. É mensagem pra caramba, menino. Tá doido? Certo? Eu gosto muito, gente. É brincadeira minha. Eu gosto muito, tenho muito prazer em responder todas as mensagens, todas as comunicações que são feitas através do TikTok. Eu tenho muito prazer, muita satisfação, muita alegria de responder, principalmente aquelas pessoas que estão em situação muito delicada, com depressão, com ansiedade, passando por momentos difíceis. Eu sempre faço questão de atender, de conversar com a pessoa, tá certo? De dar o apoio. Então, assim, é bem bacana quando a gente tem essa coisa boa de passar o bem, né? Não passar coisas erradas. Cara, veja, o verdadeiro espiritualista, que trabalha com a espiritualidade, ele tem que entender uma coisa: existem leis universais. Se você está contra ela, você está praticando o que as religiões tradicionais chamam de mal. Se você está a favor dela, você está praticando o bem. Wagner, mas praticar o mal ajuda o bem? Sim, sim. Porque todas as vezes que você termina praticando um mal, esse mal volta-se contra você e você é um instrumento de lição do universo diante de você. Wagner, mas é alguém que me castiga? Não, você é que se castiga. A sua consciência castiga a você mesmo. Entendeu? Eu castigo a mim próprio. O bem e o mal que emana de mim, ele vem de mim mesmo. Tá certo? Ou então, que me atinge, ele vem de mim. Tá certo? Eu não tomo bebida alcoólica, mas tenho um vício de cigarro. Abandona esse febre do rato, Michele. Apaga essa ideia. Michele Ferreira, tudo psicológico. Tá. Vamos lá, eu não tomo bebida alcoólica, mas tenho um vício de cigarro. Tira esse troço daí, Michele. Não queira mais cigarro, minha filha. Abandona esse danado desse cigarro. Mas eu acho isso bacana, porque é o seguinte: quando acontecem as coisas, por exemplo, o símbolo do yin e o yang, né? É uma bola, tá certo?
onde aquele tal vem uma bolinha preta na parte branca e uma bolinha branca na parte preta. O que significa que a sombra sempre está na luz e a luz sempre está na sombra. Nós não só somos luz, não, gente. Os gratiluz da vida aí acham, oh meu Deus, gratidão, gratiluz, gratiluz, acha-se assim acima do bem e do mal. Está errado. Tá? Isso é hipocrisia. Quando a gente faz esse tipo de coisa, tá certo? Não admitindo que somos seres carnais ainda com um monte de processo para resolver, um monte de boleto para pagar, tá entendendo? Boleto que eu digo, boleto são as dívidas de existências passadas que nós precisamos resgatar, tá certo? Se nós não entendermos dessa forma, dificilmente você vai evoluir, tá certo? Se você fica se escondendo e dizendo assim, eu só sofro, sofro, sofro. Chico Xavier era luz e comia carne, os vícios é difícil. Veja só, Michel, quem disse a você que isso é um vício? O Chico Xavier comia o bifinho dele, comia o franguinho dele, porque aquilo ali era apto naquela época. E ele veio com um corpo numa conformidade onde ainda necessitava. Eu sou um desses que ainda necessito da carne, tá? E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Eu não sou hipócrita. Eu não vou chegar aqui e tá inventando mentira para vocês, tá certo? Eu tenho necessidades especiais para minha nutrição e eu não posso dispensar o nutriente animal. E aí vão saltar aí 10, 20, dizendo, não, você pode substituir. Cara, eu já tentei, quase morro. Não vou tentar de novo, desculpa. Não dá, tá entendendo como é o negócio? Eu não vou fazer uma coisa para lascar a mim mesmo. Eu vou me auto-exterminar porque as pessoas agora estão na moda não comer carne, porque todo mundo está agora apiedado dos bichinhos, porque chegaram espíritos novos que já não comem carne, é porque eles vieram com uma conformidade diferente, uma estrutura genética já modificada pelo MOB, o modelo organizador biológico, que é o perispírito. Eles já modificaram lá geneticamente o corpo aqui. Fizeram modificações para depender muito pouco de proteína animal. E essa proteína animal está sendo sintetizada em comprimidos e etc e tal, para serem entregues a pessoas com necessidades de alguma proteína ainda. Tá certo? Mas tem gente que não come isso, não come carne e vive bem. Eu não. Tá entendendo? Então não diga assim, espírito, Chico era um espírito evoluído e comia carne. Caramba, ele continua sendo um espírito evoluído. Gente, o mundo da terceira dimensão é um comendo o outro. Ou vocês não notaram ainda isso? E eu não tô falando da forma pejorativa aqui não, mas é um comendo o outro, velho. Entendesse? O leão que come a gazela que come a grama, os bichinhos menores, os negócios menores. Bom, por aí vai. Vai multiplicando, vai estruturando isso aí. Tá certo? Nós somos seres que têm determinadas necessidades. Nós somos um nível. Quer dizer, nós temos a necessidade dos vegetais e das proteínas animais, mas tem alguns espíritos que já estão vindo com essa conformidade nova, essa estruturação nova da parte genética. E aí, é lógico que a gente tem que respeitar, por exemplo, outro dia eu vi uma criancinha na mesa, a mãe dizendo assim, vai filho, coma isso aqui. Aí ele fez, o que é mamãe? Aí ela disse assim, é frango. Aí ele fez, frango? Frango que fica cocó lá no terreiro? Eu disse, meu filho. Não, mamãe, não pode comer frango, não. É muito bacaninha isso, cara. Porque esses espíritos novos, eles têm essa sensibilidade à flor da pele. Mas, bicho, eu tenho 57 anos de idade, velho. Então, vou completar daqui a uma semana. Tá certo? 57 anos de idade. Eu sou ainda do modelo antigo de carne, de corpo. Tá certo? Mas não é por falta de tentar, amigo. Pois é. Eu fiz as minhas tentativas, quase morro, viu? Eu fui tentar ser vegetariano, porra, quase me lasco. Tá entendendo? Então tem certas coisas que a gente precisa entender, que não rola pra gente. Luciane, tudo bom, querida? Boa noite. Boa noite a todo mundo que tá entrando aí, dando o dedo na carinha. Érica, boa noite a todo mundo. Vamos levantar essa live, gente. Muito obrigado, Decinha. Valeu mesmo, coisa boa. Tá, já estamos aí em 10K e tal. E, gente, esse é que é o grande lance. Veja só, nos unimos sim aos espíritos. Depende de que forma nós nos unimos.
De que forma nós pensamos, como nós nos comportamos, os nossos vícios, as nossas atitudes. E aí, como entrar em contato com o meu mentor espiritual, Wagner? Presta atenção bem. Começa a se introjetar mais, a dar menos importância no ter. Seja mais do que esteja mais. Esteja mais. Tá? Ter não é essencial. Tudo que você tem nessa vida, ela não existe a sua parte lá no plano espiritual. Embora haja duplo de tudo, tá certo? Mas as coisas que você tem, você não vai levar para o plano espiritual. E aí é por isso que as pessoas ficam apegadas aqui. Ficam aqui sofrendo todas as intercorrências do mundo de terceira dimensão, podendo estar já evoluído em outro patamar da intermissividade ou no entre vidas. Como foi o seu desenvolvimento, amigo? Com quantos anos recebeu ajuda? Ah, Michel, o meu é bronca grande. Eu desde 6 anos de idade que lutava com espíritos e tal, fui levado para um médico psiquiatra, o médico disso recomendou que eu ficasse na casa dos doidinhos lá. Mamãe me levou, quando chegou lá, viu aquele monte de menino babando, né, e disse assim, não, eu vou deixar nada meu filho aqui. Aí me pegou, catou na mão, disse assim, eu vou criar o doido, tá aqui o doido, bem criado, graças a Deus, não precisou ficar no manicômio lá para criança. Nossa maior evolução é a reforma íntima, exatamente, Miguel Neto. Nos espíritos ignorantes temos muito a caminhar. Nós, espíritos ignorantes, muito bem, e somos mesmo, somos altamente desconhecedores da espiritualidade. É lógico que tem alguns espíritos um pouco mais evoluídos aqui na Terra, de evolução maior, lógico que tem, tá certo? Tanto quanto o Chico Xavier e tal. Existem espíritos até pessoas anônimas que têm um espírito mais evoluído, que faz as coisas na surdina e não aparece tanto quanto Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Martin Luther King, todas essas grandes expoentes da humanidade que trouxeram contribuições, tá certo? Não aparece assim dessa forma, mas é um daqueles que tomam conta de uma comunidade lá no interior do Brasil ou no interior de algum país desse bem pobre e que é desenvolvido e que cuida de toda uma comunidade. Ele é o centro de todas as emoções e toda a estrutura é montada em cima dele. Então, quer dizer, existem sim espíritos evoluídos aqui encarnados na Terra, como missionários, tá certo? É a missão deles fazer isso aí. Márcia Souza, boa noite, querida. Boa noite, Karina, Daiane, boa noite, Amorim, boa noite a todo mundo que está entrando aí, Jean-Pierre, todo mundo. Eu estou sozinha nessa caminhada, minha família terrena não acredita, mas eu estou firme. Muito bem, querida. Isso é bacana. Conta com a gente aqui também, tá? Do teu web SEC, Centro de Expansão Consciencial, teu web Tenda de Estudos Humanistas Eurípides Barçanufo. Nós escolhemos a matriz AFO para quebrar o preconceito, tá? O conceito prévio sobre about this, sobre essas coisas todas, tá certo? Então, quando a gente quebra o preconceito, a gente cria um elo de conexão com as pessoas, a gente abre o coração, expõe o amor que nós temos dentro do peito. E esse amor é que é o válido para tudo, gente. Fez a coisa com amor, com cortesia, com aquela emoção do bem, não tendo uma maldade no coração, fazendo as coisas de forma equilibrada e harmônica, a gente consegue evoluir também aqui na Terra. Kardec tem uma frase como essa, eu tenho até um banner dele aqui falando sobre isso. Ele diz assim, não espera outra vida para evoluir, evolua aqui mesmo, evolua aqui na Terra. Desenvolva. Aliás, nós viemos aqui para isso, para aprender e evoluir aqui na Terra. E não para esperar não sei quanto tempo para poder evoluir. Quando estamos no caminho, aparecem pessoas de luz como você. Oh, obrigado, Michele. Eu não tenho essa luz toda, não. Minha luz apagou. Eu acho que no primeiro vento que deu, a vela apagou-se. Não é falsa humildade, não, tá, gente? É porque eu não me acho nada, cara. Eu não gosto de ser chamado de sacerdote, nem de que as pessoas me procurem como se eu fosse uma solução por alguma coisa. Eu não gosto nada disso. Eu acho isso uma bobagem. Eu acho que é vaidade e estimula muito o ego da gente. Isso é uma coisa muito perigosa. Eu não gosto muito de quem elogia demais,
sabe? Quer dizer, não é de quem? Dos elogios. A pessoa não tem culpa, ela quer elogiar, tá tudo certo. Mas eu sempre dou uma freadazinha, eu digo, ó, não precisa não disso, gente, ó. Não necessita dessa coisa não. A gente faz por fazer. A gente faz porque ama fazer. Não faz para ter retribuição ou que alguém reconheça a gente como de luz ou como uma pessoa especial. A gente não tem nada de especial. Todos os seres aqui na Terra têm a mesma igualdade de propósito. E todos estamos, nós estamos no mesmo barco, na mesma nau, tá certo? Estamos voando para uma evolução. Mas aí ninguém, quem está sujeito ainda à reencarnação, no período intermissivo da Terra, tá certo? De ir e vir na roda de Samsara, em sânscrito, né? Que é essa roda que nos traz para a Terra e devolve para o plano espiritual, porque nós precisamos desencarnar e ir lá entender que fizemos alguma coisa errada ou que não cumprimos nada do que nós planejamos quando estávamos na intermissividade, prontos para vir para aqui para a Terra. Então, na realidade, é assim, a gente se conecta e começa a fazer bobagem, porque os espíritos influenciam sim em nossas vidas. Quero aprender humildemente com vocês. Ô, querida, é só entrar em contato conosco. Vai lá no direto daqui do TikTok e pede o meu WhatsApp, que eu vou passar para você. Me segue, tá? E aí eu vou passar para você o meu WhatsApp, você entra em contato direto comigo e a gente começa a conversar, começa a trocar as figurinhas, eu te boto no grupo de estudos. Nós teremos o seminário de defesa psíquica e defesa energética, tá certo? Vai ser muito interessante, é gratuito o seminário, tá certo? E dá desconto para todos os cursos do nosso SEC, tá bom? Então vai ser muito bacana, esse seminário vai acontecer no dia 27. Portanto, de quarta-feira próxima, de hoje a 8, não, de hoje a 15, vai acontecer o nosso seminário, tá? Então, assim, mais e mais pessoas entrando, pedindo a mim, ó, Wagner, me dá e passa teu WhatsApp que eu quero me inscrever no seminário. Então, automaticamente você vai ter aí várias vantagens, vai entrar nos nossos grupos de estudo, vai começar a desenvolver a tua mediunidade. Ah, Wagner, dá para desenvolver a minha mediunidade através da internet? Sim, dá. Dá sim. Agora na pandemia a gente descobriu isso, que dá sim para estudar através da internet, desenvolver através da internet. Aliás, toda a sociedade foi movimentada com essa pandemia que veio. Tá? A gente acha que só teve coisa ruim, não, mas teve muita coisa boa. Hoje nós não nos expomos como nos expusemos anteriormente. Algumas empresas mudaram completamente o modus operandi do trabalho, levando o empregado a trabalhar em casa mesmo, sem precisar ir para qualquer outro canto. Então isso é muito bacana, a maneira. E aí também mudou a parte espiritual, que já era desse jeito. Os espíritos trabalham à distância já, há muito tempo. E os tratamentos espirituais à distância, onde a gente recebe o nome da pessoa e etc e tal, e a gente pede a nossa equipe médica, que se junta à equipe médica da cidade onde a pessoa mora, e a pessoa vai bater lá na Austrália, os espíritos, né? Vão em pensamento e com a força do pensamento vão bater no outro lado do mundo para poder fazer as cirurgias de alimetrias e etialimetrias, tá certo? Então, quer dizer, é errado eu orar por eles da minha casa? Digo porque aí eles não vão parar. Ô, Michele, vê só, entra no nosso privado, eu vou te dar uma orientação bacana sobre isso. Faz isso, por favor. Entra no meu privado, me pede o WhatsApp, que a gente vai conversar sobre isso. Veja, não é errado orar por eles. Muito pelo contrário, você não está emitindo luz, filho. Entendeu? Você pode firmar uma vela, você pode orar por eles, acende uma vela das almas e pede proteção. Tá entendendo por quê? Aí você diz assim, não, as pessoas têm esse misticismo. Não, quando eu firmo uma vela para as almas vão chegar junto. Elas já chegam, filho. Elas já chegam, você acendendo uma vela ou não. Então não é melhor você emitir bons sentimentos, boas vibrações para as entidades que estão te procurando, do que emitir coisas ruins? Uma prece com fervor, com toda a estrutura energética compatível, ela muda vidas. Então muda também a maneira de pensar do espírito. Às vezes ele vem para fazer o mal, e aí quando ele chega,
que vê você na prece, até orando por ele, ele diz assim, puxa vida, caramba, tá? É a justiça de Xangô, filha. Naquela mesma hora, toca, vem a machadinha de Xangô, hoje é dia de Xangô, tá? Hoje é quarta-feira, é dia de Xangô, caô, cabecilê, tá? Então, naquele mesmo momento se estabelece a justiça de Xangô. Tua proteção chega em peso e chega dizendo assim, não, ninguém mexe aqui, tá certo? E o próprio Espírito diz, não, cara, ela tá rezando por mim, tá? Pô, bicho, muito obrigado e tal. Eu vim até com mais intenções, mas aí já desisti, tá certo? Muitas vezes acontece isso, tá certo? Amo velas, mas tenho medo de não fazer o certo. Conversa comigo, que a gente te instrui para você fazer do jeito certinho. Sou filha de Oxum, oh, que coisa boa, com pai Xangô. Rapaz, são dois orixás que eu sou assim, muito conectado. Eu gosto muito de Xangô, tá certo? Hoje é dia de Xangô, né? Caô, Cabecilê, né? E gosto muito de Mamãe Oxum. Mamãe Oxum, que é a dona das cachoeiras, né? Tá certo? É a da prosperidade, do ouro, da bonança. Cara, é fantástico o orixá. E Xangô trabalhando com a justiça, trabalhando com a machadinha que corta aqui também. Não é só de um lado, não. E tem a machadinha de dois cortes, de um lado e do outro. A justiça que é para você também é para mim. Tá certo? O que é justo para você também termina me cobrando também justamente. Então, dessa forma, se faz a justiça em ambos os lados. Quando a gente está conectado com essa força da justiça, nós somos beneficiados o tempo todo. Ser autorresponsável. Não é só justiça para você, é justiça para o outro também. Tá certo? A gente tem que entender isso. Cada um tem sua razão e tem seu motivo para fazer A, B, X ou Z. Tá certo? É assim que funciona. Bom, gente, conversamos sobre se os espíritos influenciavam a nossa vida e graças a Deus aparece uma figura aí como Michelle mostrando o quão ela está sendo influenciada pelos espíritos de alguma forma. Mas tem um respeito, um carinho muito grande. Sou filha de Oxum e tal, 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 mas tenho um respeito muito grande. Márcia Borges, muito obrigado, gente, por ter entrado em nossa live, por ter curtido a nossa live. Chegamos aí a 11,8K, quase 12K. Estamos muito satisfeitos. Gratidão por tudo, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês em nossa live, por esse carinho que vocês têm a essa live. Todas as vezes que a gente entra, assim, entra uma quantidade boa de pessoas com um respeito muito grande. E as pessoas que não têm o respeito, elas saem naturalmente, não concordam, também não geram polêmica. Quando geram é uma polêmicazinha boba, né? Umas coisinhas bestas, a gente nem liga para a polêmica que a pessoa criou e tal. Tenta até compreender cada pessoa que entra com suas demandas, com a sua fúria, às vezes, né, religiosa, fundamentalista, porque muitas vezes tem muito disso, né? As pessoas entram com a fúria fundamentalista no processo e acredita que aquilo ali vai modificar alguma coisa. Meu irmão, se converta. Isso é coisa do demônio. Eu digo, então, minha filha, se a gente praticando o bem é coisa do demônio, se a gente sendo cortês, sendo amigo, sendo parceiro leal, fiel aos nossos princípios, ao amor que nós temos ao Oxalá, ao Olorum, esse Deus que tudo permeia, que é pura bondade e amor, se isso está sendo um erro, Nossa Senhora, o que é o erro, o que é o acerto, né? Se essas coisas não são do bem, o que é? É seguir um Deus irado? É sentir um Deus que bota culpa na sua mente, que mete medo? Não sei não, tá? Então, assim, avalie suas forças e entenda que tipo de fé você tem. É a fé heterônoma ou uma fé autônoma? É uma fé heterônoma que acredita no que os outros dizem ou é uma fé autônoma porque você avaliou através dos teus estudos, das tuas observações, que o que você está fazendo é que o que é certo? Tá? É dentro dos teus padrões mentais e faz parte da tua vida, aquela emoção que você sente quando você chega no congá, quando você chega numa gira, numa casa espírita, numa palestra espírita ou então numa palestra universalista. O que é que te agrada mais a alma? O que é que te faz mais completo?
Então, religião, filosofia de vida como a minha, porque eu não me considero um religioso, mas um espiritualizado, a religião é como, ou filosofia de vida, é como um perfume. Alguns se agradam de uns, outros se agradam de outros. E a gente tem todo o respeito do mundo a quem se agrada do contrário ao que nós achamos que é o certo. Tá certo? Isso é que é muito importante. O respeito é fundamental em tudo na vida. Assim a gente atrai as entidades do bem, os nossos mentores, guias, guardiões e figuras assim maravilhosas do plano astral, do plano espiritual. Tá certo? Forte abraço a vocês. Tudo de bom, namastê, muito axé para vocês, saravá. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima live, que vai ser na sexta-feira. Amanhã é quinta-feira, é dia de tratamento espiritual aqui no Secte Web, tá? Tratamento apométrico, vamos ter um tratamento aí supimpa amanhã. Preparem-se aí os médiuns da casa que entraram na live, porque amanhã vamos botar para quebrar, tá certo?